Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de linguagens aqui no Se Liga na Educação. Eu sou o Diogo Rodrigues, professor de Educação Física. Aqui ao meu lado está o Hermes, nosso intérprete de Libras. Nessa aula de Educação Física, vocês vão vivenciar e aprender sobre regras e os principais fundamentos técnicos e táticos do futsal. Nossa equipe foi lá na escola Maurício Murgel, aqui em Belo Horizonte, para aprender com os estudantes e atletas dessa escola e com o professor Flávio Azevedo. Mas antes de irmos para lá, vou apresentar para vocês a habilidade da nossa aula de hoje e também os objetivos, uma aula planejada para os estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Beleza? A habilidade da nossa aula de hoje é que vocês experimentem e fluem esporte de marca, precisão, invasão e técnicos combinatórios, oportunizando e valorizando o trabalho coletivo, o protagonismo e a criatividade. E os objetivos da nossa aula de hoje é que vocês conheçam as principais regras do futsal, curiosidades, vivenciem os principais fundamentos técnicos e táticos do futsal e também as principais diferenças entre o futsal e o futebol. Essa aula está incrível. Depois da entrevista com o professor, com os estudantes e atletas, eu participei de um treinamento, de um coletivo com os atletas, foi super divertido. E bora lá para a escola para vocês aprenderem mais. Encontro com vocês lá, até daqui a pouco. Bora! Fala, estudante! Já estamos aqui na Escola Estadual Maurício Murgel, no bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, para darmos continuidade à nossa aula de futsal para as turmas do 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula, vocês vão conhecer alguns estudantes e atletas do futsal aqui da escola, uma escola que tem uma história bem interessante com o futsal, participa de competições. E aqui ao meu lado está o professor Flávio Azevedo, que faz parte da Liga Nacional de Futsal. Tudo bem, Flávio? Ô professor, tudo bem? Eu sou o Flávio Azevedo, professor de Educação Física e faço parte do quadro nacional de arbitragem da Liga Nacional de Futsal. Nessa aula, estudante, vocês vão aprender tudo sobre regras, fundamentos, tudo através da participação dos estudantes que estão aqui de fundo, já se preparando e aquecendo para essa aula que está super interessante. Para iniciarmos, professor Flávio, vamos diferenciar o futsal do futebol. Muitos dos nossos estudantes, durante as nossas aulas de educação física, confundem essas duas modalidades, que são totalmente diferentes. Professor Fábio, vou fazer algumas perguntas, você responde, por gentileza, para tirar as dúvidas dos nossos estudantes, beleza? Vamos começar. Sobre o tempo de jogo, professor, qual que é a diferença do tempo de jogo do futsal para o futebol? O futsal ele tem 2 tempos de 20 minutos para a categoria acima de 17 anos. A duração 2 de 20 minutos, cronometrados. Ou seja, assim que a bola para, o tempo também para. Isso significa cronometrado. E qual que é o tempo de intervalo do futsal para os jogadores descansarem? No futsal, a substituição, por exemplo, é ilimitada. Ou seja, o jogador pode ficar entrando e saindo a qualquer momento. Nesse momento que ele estiver fora de quadra, ele pode beber uma água, descansar e retornar a qualquer momento, assim que o treinador optar pela sua volta. Interessante. Agora vamos aprender um pouquinho sobre o lateral. Nas duas modalidades, nós sabemos que existe a cobrança de lateral. Qual que é a diferença, professor Flávio, do lateral do futsal para o lateral do futebol? O lateral também tem a diferença que dá para verificar visualizando no momento. No campo, os laterais são cobrados com as mãos. Com a bola atrás da cabeça, é pisado sobre a linha lateral. No futsal, o lateral já é cobrado com o uso dos pés, com a bola parada sobre a linha. E tem um tempo de até 4 segundos para fazer essa prática da cobrança lateral. Então agora vamos falar sobre o arremesso de meta, que é quando a bola sai da linha de meta, ali atrás onde fica o goleiro. Nós temos diferença também, professor Flávio Azevedo, da linha de meta, da cobrança de meta, desculpe, do futsal para o futebol?
Sim, o arremesso de meta também tem uma diferença. Do futebol de campo, ele é feito pelo goleiro ou jogador de linha e com o uso dos pés. No futsal, é o uso exclusivo do goleiro e apenas com uma das suas mãos, dentro da sua área de meta. Agora essa pergunta é uma pergunta que muitos estudantes têm dificuldade, é sobre o recuo para o goleiro. No futsal, pode-se recuar quantas vezes? Como funciona? O goleiro pode pegar de mão quando a bola é recuada por algum jogador durante o jogo, professor Flávio? Tem uma diferença também sobre recuo para o goleiro. No campo, o goleiro a qualquer momento pode receber a bola e utilizá-la com seus pés. No futsal, quando o goleiro dá o início da jogada, ele só pode recebê-la novamente se ele estiver da linha central da quadra para frente. Ele não pode tocar a bola na sua linha de defesa. Fazendo isso, será um tiro livre indireto contra a sua equipe. Vamos também tirar as dúvidas sobre as faltas. Tem um limite de falta no futsal? Como que funciona isso? No futsal nós temos uma contagem, porque a partir da sexta falta não teremos a chamada barreira na frente da linha da bola. Ou seja, 5 faltas é o limite. A partir da sexta falta teremos uma cobrança sem barreira da linha chamada de 10 metros. Como se fosse uma penalidade numa distância de 10 metros. No futebol é comum os árbitros punirem os jogadores com cartões amarelos quando ele comete 3 faltas. É isso mesmo? Como funciona o pensamento de arbitragem sobre isso? No futsal não tem um número para cartão amarelo, não. Se o jogador for advertido com amarelo, ele só não pode ser advertido novamente pela segunda vez. 2 amarelos equivalem a um cartão vermelho, assim como acontece no campo. A outra situação diferente, o jogador, quando recebe o cartão vermelho, a sua equipe ficará 2 minutos com o jogador a menos. 2 minutos ou se sofrer um gol do adversário. Aí fica esse tempo ou um gol sofrido com o jogador a menos, podendo entrar na partida um outro jogador após essa duração de tempo. Estudantes, é importante vocês aprenderem sobre as regras, porque são as regras que diferenciam o esporte dos jogos, das brincadeiras. Sabendo praticá-lo de forma correta, vocês podem participar de competições. Existem várias competições aqui em Belo Horizonte, professor? Como funciona isso? Então, agora nós estamos na situação escolar, temos várias competições, entidade escolar que promove as competições e a nossa escola participa do campeonato sub-17, que nós temos apenas o ensino médio aqui na escola. Interessante. Vamos finalizar essa parte aqui que nós estamos falando sobre regras, sobre essas curiosidades. Agora vamos aprender um pouco sobre os fundamentos técnicos, professor. Bora lá? Vou chamar a galera para participar? Bora lá, né? Bora. Professor Flávio, agora vamos falar sobre os fundamentos do futsal. Mas antes de falar dos fundamentos, vamos relembrar, estudantes, que o futsal é considerado um esporte de invasão. Os esportes de invasão são aqueles esportes que uma equipe deve invadir a equipe adversária com o objetivo de marcar um gol, no exemplo do futsal, e no basquete marcar 1 ponto. Professor Flávio, vamos falar um pouquinho sobre condução. Condução é um fundamento técnico do futsal? Ele é um fundamento do futebol, em geral, do futsal, especificamente para o atleta dar progressão com a jogada através da condução, com os pés sobre a bola. Agora, e o passe? Como que funciona o passe do futsal? É diferente do futebol? Como que funciona essa característica singular do futsal? Não, esse fundamento também é igual ao futebol de campo e você precisa passar a bola para o seu companheiro de equipe. É o chamado passe, que pode ser por baixo ou por cima. A recepção, como que é a recepção do futsal, professor? A recepção é o chamado domínio da bola. Você pode recepcioná-la pelos pés, pelas pernas, pelo peito, pela cabeça também. É uma maneira de recepcionar a bola. Não pode colocar a mão de jeito nenhum. Não, mão somente o goleiro e dentro da sua área de meta.
É interessante, estudante, vocês entenderem que no futsal os atletas têm menor espaço para poder realizar os passes. Imagina aí o estádio Mineirão, os campos de futebol. Ou seja, no futsal é considerado mais difícil ou é a mesma coisa em nível de dificuldade, professor Flávio, para ser jogado? No futsal é mais difícil porque o espaço é menor, a bola, a intensidade dela é mais veloz, ou seja, pelo espaço ser reduzido, o jogador tem que ter a habilidade para desvencilhar do seu adversário, né? É bem comum os atletas que chegaram no alto rendimento, que são hoje atletas profissionais, terem iniciado a sua carreira no futsal, por essas características de ser jogado num campo reduzido. Assim, eles aprimoram as suas habilidades de cognição, de saber lidar com essa situação de estar jogando num campo reduzido. Professor, a trave do futsal é diferente da trave do futebol? A diferença básica é no seu tamanho, né? A de futsal tem apenas 2 de altura e 3 de comprimento. Interessante, ó. Pega essas dicas aí, estudantes. Agora vamos falar do chutar, que é um dos principais fundamentos na hora de jogar o futsal. Como que é o chute no futsal, professor? O chute é o principal fundamento de finalização, principalmente. Você precisa fazer o gol sobre o adversário e o fundamento principal é o chute. Ele pode ser feito por baixo, o chamado chute rasteiro, o meia altura ou pelo alto também. Agora vamos falar do drible, que é uma característica que nós brasileiros as temos, no sentido de ganhar vantagem em cima do nosso adversário, realizando aquele movimento mais rápido, passando do nosso adversário e com o objetivo de fazer o gol. Qual que é a diferença do drible do futsal para o futebol, professor? Então, a diferença básica é na intensidade mesmo e no domínio da bola. O drible, a gente precisa saber que a gente precisa estar em posse da bola para executar algum drible. Entendido. Professor, agora vamos falar, já que você falou da bola, qual que é a diferença da bola do futsal para a bola do futebol? Temos a diferença de tamanho e peso. E cada categoria tem o seu tamanho e peso específico, estabelecido pelas federações e confederações. Interessante. O sentido da bola de futsal ter esse peso é pelo fato do espaço. Não é verdade, professor? Para a bola de futebol, ela quica muito. Então, se colocar uma bola de futebol aqui na quadra de futsal, não vai rolar, não é verdade? Outra diferença entre o futebol de campo e o futsal é a bola, o piso é diferente, ou seja, a bola tem que ser adequada ao piso também. Sobre o goleiro, os goleiros do futsal, quais diferenças de regras e também de fundamentos técnicos existem entre o goleiro do futsal para o goleiro de futebol? Os fundamentos são os mesmos, porém a agilidade do goleiro, pelo fato do gol ser menor e muito mais velocidade às bolas finalizadas pelo adversário, ele precisa de ter uma agilidade bem rápida mesmo. E tudo isso pode ser treinado, não é verdade? Como que são os treinamentos do goleiro de futsal? Tem muita diferença com o treinamento do goleiro de futebol? Tem os treinos específicos do goleiro para que ele crie essa agilidade. O treino ajuda ele a desenvolver para a partida. Professor Flávio, em nome do programa Se Liga na Educação, agradeço você pela participação, por nos ensinar sobre o futsal. É interessante nosso estudante aprender sobre especificidade do futsal, para no momento deles jogarem, eles não confundirem, não realizarem as regras erradas e jogar de forma correta. Eu que agradeço, professor Diogo, em nome da equipe do Maurício Mugel e dos nossos atletas da equipe de futsal espartanos. Nós que agradecemos por essa participação. Espero que tenhamos conseguido trazer melhor futsal para você, através das regras e fundamentos. Professor, com certeza você agregou muito, muito obrigado. Agora, estudantes, vamos conversar com alguns atletas do Espartanos, o nome da equipe? Vamos falar com eles, bora? Fui ali na resenha, trouxe 2 atletas para participar de uma entrevista para eles contarem a história deles sobre o relacionado ao futsal. Estou aqui com o Thales e com a Lívia. Vou começar a entrevista com o Thales. Tudo bem, Thales? Tranquilo, pai.
camisa bonita. Qual que é o nome do seu time? Espartanos Futsal. Espartanos é aqui da escola? Sim. Camisa 10, tem jeito de ser bom de bola, hein? Obrigado. Você joga em qual posição? Jogo mais na ala. Na ala, onde que o ala joga assim para os nossos estudantes Mais aprender? nas beiradas da quadra. O ala, então, estudante, joga nas beiradas. Qual que é a outra posição que tem no futsal para nós ensinarmos nossos estudantes? Tem o goleiro, né? Tem o fixo, tem os alas e tem o pivô. O pivô. O pivô é como se fosse o centroavante no futebol. Isso. Interessante. Mas conta aí, qual que é a sua história com o futsal? Como surgiu esse amor por esse esporte? Eu sempre fui muito ligado ao futsal, minha família toda é muito ligada ao futsal e sempre estou jogando para competições, sempre muito ligado ao futsal. E qual que é a sua idade? Eu tenho 17. Qual competição você já participou? Já participei dos campeonatos escolares também, já participei de várias várzeas para ir pelo mundo, sempre nos campeonatos. E qual que é o seu sonho no esporte, no futsal? Meu sonho é me profissionalizar. Ser um jogador de futsal profissional? Sim. Você sonha em jogar em alguma equipe? Sonho em várias equipes em mente. Pode citar algumas que você quer chegar? Agnes, tem o Minas, tem várias equipes muito boas. Viu, estudante, como é que é importante o esporte na vida social dos jovens, principalmente dos jovens? É uma forma de sair um pouco das más amizades, não ter contato com as drogas. Através do futsal, além de ser divertido, é uma forma de realizar sonhos e saúde, que é o mais importante. Agora nós vamos conversar com a Lívia, que está representando as mulheres que gostam de futebol e gostam também de futsal. E aí, Lívia, Oi, beleza? tudo bem? Qual que é a sua idade? Eu tenho 16 anos atualmente. A Lívia, estudante, está representando as mulheres que gostam de futsal. Ela é jogadora também do Espartanos, essa equipe maravilhosa que participa de várias competições aqui em Belo Horizonte. Lívia, conta aí, você joga de quê? Eu sou atualmente goleira e eu comecei nessa posição lá no 6º ano, quando os alunos jogavam assim, só por jogar, e aí eu tentava entrar, mas não deixava entrar na linha, e aí eu fui pro gol. E aí meu professor foi me instruindo para mim ir melhorando no gol, as técnicas, e aí atualmente eu gosto bastante dessa posição. E como que as meninas aqui do Maurício Murgel gostam também de futsal? Sim, o time é bem animado, a gente sempre está lutando aí para melhorar as técnicas e essas coisas. Então, o time é muito bom. Vamos pensar no lado social. Qual que é a importância do esporte, do futsal na sua vida, assim, em geral? Então, o esporte é muito bom pra gente, né? Sair daquela rotina de sempre, só ficar na cama, essas coisas. Pra gente praticar um esporte, porque isso é muito importante pra nossa saúde. E também pra gente aprender a viver em convívio, um coletivo, essas coisas. Com certeza, para você ser um bom atleta, uma boa atleta, necessita-se de saber as regras, respeitar os nossos colegas, os nossos adversários, que não são nossos inimigos. Eles, durante o jogo, durante a partida, eles são nossos adversários, mas na hora que acaba o jogo, assim como no esporte profissional, todo mundo o cumprimenta, parabeniza quando ganha, parabeniza também os atletas que perdem, porque no próximo jogo eles podem treinar e também melhorar para as próximas partidas. Agora, vou confessar para vocês, eu sou bastante fominha, eu quero participar do jogo de vocês, dos treinamentos. Vocês me incluem no time de vocês? Bora!